Celso, a pergunta é ampla, mas eu acho que ela é difícil. Qual é a primeira lição que você está levando do que está acontecendo? Bom, a primeira, como diz você, William, é que nós estamos vendo uma mudança no eixo diplomático. Normalmente se diz que a função do direito internacional é dizer qual é o padrão do aceitável e, com isso, também indicar uma dimensão do previsível. A conduta da Rússia era uma conduta que escapou, naturalmente, do aceitável ao conduzir uma guerra com objetivos políticos e ao invadir a Ucrânia, e é também uma situação na qual não só existe o imprevisível e o risco, mas existe também a incerteza que nós não podemos calcular, mas que resulta do fato de que esse conflito tem uma dimensão que se internacionaliza em todas as esferas. Em primeiro lugar, na da segurança, e no caso da segurança, o equilíbrio da segurança europeia, que é um dado fundamental. E, em segundo lugar, por conta das sanções, todo o impacto econômico do que isso significa e que também nos alcança como país. Eu não resisto à tentação de citar Rui Barbosa, porque o Rui Barbosa tem uma famosa conferência sobre a neutralidade, que ele pronunciou em Buenos Aires em 1916, justamente contestando, não, um certo distanciamento do Brasil em relação ao conflito. E ele diz... Então, a Primeira Guerra Mundial. É a Primeira Guerra Mundial. A posição do Brasil, até aquele momento, era uma de neutralidade, e ele discute a noção de neutralidade. E aí ele diz duas ou três coisas que eu acho muito interessantes. Primeiro, a interdependência do mundo faz com que a guerra alcance a todos, mesmo os países mais distantes. Tem consequências econômicas, tem consequências humanitárias, e ela afeta a economia. A segunda, ele diz, olha, nesta questão de neutralidade, diz ele, não quer significar impassibilidade, quer significar imparcialidade. E entre o que é justo e aquilo que está acontecendo, a imparcialidade é seguir as normas e as regras. No caso, dizia ele, eram aquelas que existiam naquela época. Hoje são aquelas que caracterizam as regras da ONU e o uso a contenção dos conflitos. Você referiu-se a três coisas que ele disse, você se referiu a duas, a terceira seria? Bom, primeiro, o que diz a Carta das Nações Unidas, feita depois da Segunda Guerra Mundial, na qual há a regra da não utilização da força e da não aquisição de território por força.